Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Nós estamos com mais um podcast Casos e Cases circulando por todas as plataformas possíveis, imagináveis e disponíveis na internet. Você pode estar nos acompanhando pelo YouTube, pelas plataformas de áudio, de podcast, enfim, qualquer uma delas, você é sempre muito bem-vindo a acompanhar esse podcast que conta histórias de empresários, cases de sucesso ou apenas situações que merecem ser contadas, ditas e propagadas, porque elas levam a mensagem do ESG, que é justamente aquilo que a gente tem aqui como mantra: divulgar, propagar e disseminar a prática ESG. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Godofredo de Souza Dantas Neto, ele que é advogado constitucionalista, autor de livros, ex-conselheiro municipal de tributos do município de Salvador, foi presidente do Comitê Jurídico Aberto Anshan de Salvador, foi diretor jurídico da Câmara Empresarial de Comércio Argentina-Bahia e é, nesse momento, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, o IBDE. Eu vou começar, Godofredo, agradecendo a sua presença aqui. A gente teve alguns desencontros. Eu era para ir no teu evento, não fui. Você era para vir aqui, também a agenda não deu certo. Mas agora deu certo. É uma honra para a gente recebê-lo aqui. Era importante que nós trouxéssemos aqui pela liderança que você exerce, pelo teu conhecimento e também pelo que você representa no IBDE. Seja bem-vindo. Muito obrigado, William. Para mim é uma enorme satisfação estar com você e com todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Eu queria começar com uma pergunta básica aqui. Fale um pouquinho do IBDE, o que é e qual é a missão dele para que as pessoas entendam do que a gente vai falar nesse podcast. Bom, William, o IBDE é um Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, Uhum. constituído por profissionais de diversas áreas de formação, mas todos têm em comum o apego e o desenvolvimento das suas atividades profissionais ligadas à ética empresarial e à integridade. Então, nós temos lá uma maioria de advogados, mas um corpo muito representativo também de compliance officers, Uhum. de importantes corporações, auditores, controladores, profissionais de contabilidade dedicados também à integridade naquele segmento voltado para a matéria tributária e contábil. Ou seja, reunimos hoje cerca de 140 especialistas em ética empresarial. O Instituto vai completar agora em agosto 9 anos. E dentro do desenvolvimento das suas atividades regulares, nesses 9 anos, ele se notabilizou pelo fomento da ética nas relações privadas, empresariais e nas interações das empresas com a administração pública. Isso é o que nós temos feito e queira Deus, continuemos a fazer aí por muito mais tempo. A gente, quando fala de ESG, sempre fica ali pendendo um pouquinho essa balança para o ambiental. O social é uma dificuldade que as empresas têm de fato implantar dentro de suas organizações, mas a governança ela é a base de tudo, porque uma boa governança ela acaba fazendo com que todas as outras funcionem, né? E eu percebo que o IBDE é ali esse pilar da governança mesmo na veia, não é isso? Acho que esse olhar da ética, da transparência e essa interlocução com o poder público traz muito forte essa governança, né? Eu não sei, William, se quando o Kofi Annan criou esse acrônimo ESG, Uhum. ele imaginou o tanto que se percorreria e o tanto que essas três letras conjugadas poderiam impactar no desenvolvimento não só da questão de proteção ambiental, mas também das questões sociais e de governança, que no primeiro momento a gente tem que compreender, elas eram mecanismos para se chegar ao desenvolvimento sustentável, né? Uhum. O pilar social, naquilo em que a gente pode, melhorando as condições sociais, mitigar de efeitos nocivos ao meio ambiente, e a governança como o verdadeiro mecanismo capaz de fazer com que essas evoluções sociais se tornem úteis à preservação ambiental. E o IBDE, realmente, a sua vocação é de
fomentar a ética visando um aprimoramento da governança, para que a gente alcance uma melhor qualidade no ambiente de negócios. Nós temos uma expertise muito desenvolvida na área de governança, na área de integridade empresarial. E o aporte principal, você está correto, que a gente pode fazer para o desenvolvimento sustentável é contribuindo para o avanço nos mecanismos de governança, para que a gente tenha corporações mais íntegras, corporações não só em conformidade com a lei, mas também vocacionadas à compreensão de valores. E o valor hoje da sustentabilidade, o valor da necessidade de nós termos um ecossistema empresarial mais até do que sustentável, eu diria regenerativo, é muito importante e muito caro para nós. Nós nos dedicamos todos os dias a essa missão. No lapso de tempo aí, de 9 anos de existência de vocês, o que você percebe que mudou na consciência dos empresários? A gente teve um crescimento dessa consciência. Você sabe que o ESG também não é um movimento... ele é um movimento econômico, né? Porque Sim. as empresas possam lucrar a partir, é claro, da transformação do planeta, né? Mas essa percepção está mais clara? Você percebe essa evolução do pensamento? Percebo, sem dúvida nenhuma. Veja que essas questões ligadas à governança, à integridade, elas entraram de vez na pauta do mercado brasileiro com o advento da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção. E naquele momento, o único viés, ou pelo menos o viés imediato que se colocou, foi o desafio de vencer a corrupção. Nós havíamos ali uma instância de emergência da Operação Lava Jato, Sim. descortinando uma série de práticas ímprobas que precisavam de uma atuação. Então, no primeiro momento, todo esse arcabouço e todo esse universo de governança e integridade se voltou para o enfrentamento da corrupção. Com o passar do tempo, a gente já está falando de praticamente 10 anos, houve uma evolução e uma maturidade, né, na compreensão do papel que a governança poderia ter para a melhoria do ambiente de negócios, e se percebeu, o que eu acho que foi muito natural, que não bastava simplesmente atacar a corrupção por si, mas compreender como é possível se falar de ética, se propugnar as questões de integridade, pensando num universo de proveito não só econômico, mas social, mais amplo. E aí a questão ambiental ela se colocou de uma forma muito natural. Claro, a Agenda 2030 contribuiu muito para isso, né? E as instâncias de fomento da Agenda 2030, elas fizeram com que as empresas acordassem para a necessidade de adequação, pensando na mitigação dos danos ambientais no primeiro momento, pensando em práticas regenerativas no segundo momento, mas aí a sua pergunta é muito interessante, porque me dá a oportunidade de falar uma questão que eu não gosto de deixar passar. Que é o seguinte, no Brasil nós temos um enorme desafio para que as empresas assimilem as práticas ESG. E me parece que esse grande desafio é de ordem econômica. Nós ainda temos no Brasil um mercado que consome por necessidade. É muito diferente, por exemplo, você colocar um produto no mercado brasileiro e no mercado europeu. O europeu, ele tem a capacidade, de um modo geral, o consumidor europeu, de escolher aquilo que ele vai consumir e levar em consideração, por exemplo, o impacto ambiental daquele produto. A realidade de consumo do Brasil é muito diferente. Ela é basicamente um consumo por necessidade. O que eu consigo pagar. O que eu consigo pagar, o que eu consigo comprar, quais são os bens e produtos que eu tenho acesso de acordo com a minha capacidade. Principalmente a gente percebe isso na questão da alimentação. O brasileiro não consome alimento por escolha. Ele consome por necessidade. E quem consome por necessidade não elege
por outras questões que não sejam a premência ali de resolver a iminência, nesse caso, da fome. Então, esse me parece ser o grande desafio. As empresas compreenderem como elas podem fechar essa equação entre atender a um mercado de consumo por necessidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a mitigação dos efeitos que o seu produto, o seu bem de consumo pode causar ao meio ambiente. Na Europa, nós estamos tendo uma avalanche de regulamentações, de práticas ESG, e elas começam a afetar aqui as empresas brasileiras. O agro está extremamente preocupado, porque a partir de 2026 regras muito severas se aplicam, e o agro aqui, se não se enquadrar, e o tempo hábil é muito pouco. E o brasileiro, o empresário brasileiro, o brasileiro de forma geral, está acostumado com aquelas leis aqui no país que marca para 26, chega em 26, pede um prazinho mais para frente, depois para frente muda, dá mais um tempinho, e lá na Europa não tem isso, né? Tá marcado para 26, vai acontecer 26, né? Você acha que nesse processo a gente tem uma corrida do brasileiro também? Olha, eu penso que tem sim essa corrida do brasileiro. Eu acredito, e pelo que eu percebo no cotidiano, o agro brasileiro ele está completamente envolvido com essa temática, Uhum. interessado em avançar e progredir. E penso que nós temos as condições que nenhum outro país tem para poder avançar e superar todos eles. Eu não acredito que seja simplesmente a regulamentação e a imposição de normas restritivas que vai fazer isso. Eu acredito que as oportunidades de mercado são muito mais eficientes no desenvolvimento desse processo. Uhum. Poxa, basicamente a gente pensar o seguinte: se nós temos um agro voltado para a exportação, como é o brasileiro, né? Será que nós vamos querer ter acesso aos mercados ou nós vamos nos permitir deixar de ter acesso aos mercados? Isso é um movimento natural. E eu não acredito que vão ser as regulamentações que vão impulsionar isso. Acho que o movimento natural do mercado já conduz o agro brasileiro para esse caminho. E a gente tem, porque, veja, nós convivemos com uma legislação ambiental muito avançada Uhum. há algumas décadas. E de lá para cá, vamos pensar, quando a gente tomou ali, a partir da Rio 92 em diante, uma maior consciência em relação às questões ambientais no Brasil, nós tivemos um impulso significativo de legislação ambiental. E essa legislação brasileira, tão avançada como ela me parece, o grande trunfo que nós temos para poder fazer frente a essas necessidades de adequação dos nossos produtos a padrões mais elevados de sustentabilidade. É, quando você falava dessas imposições, e às vezes o Brasil é muito cheio das imposições por força de É lei, verdade. né? E aí os empresários acabam mais tempo correndo atrás do rabo do foguete do que de fato fazendo o foguete subir, né? É, elas tendem a acontecer também com as práticas de sustentabilidade. E a gente vê algumas pessoas comentando, o ESG está perdendo força, porque agora se fala de sustentabilidade, mas o ESG é um pedaço da sustentabilidade, né? Sim. Não é que está perdendo força, é que na verdade o todo está ganhando força e ele é irreversível. E aí a gente vê um instituto como o de vocês, e a gente falava nos bastidores, e você elencava aqui algumas comissões, não sei como é que você chama, câmaras técnicas, mas São comissões. comissões, né? Multidisciplinares, temáticas, ligadas não só à área central da atuação de vocês, mas essas áreas laterais que convergem também, né? É um tema extremamente diverso e precisa ser tratado com essa complexidade, né? Sim, é diverso, é complexo, e justamente por isso a gente tem que buscar ter a visão mais ampla possível sobre essas questões. A nossa ideia é contribuir de forma multidisciplinar para esse debate. Uhum. E é o que a gente procura fazer. Então, nós temos lá no Instituto a comissão ESG, propriamente Uhum. dita, mas tem uma comissão de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, justamente para tentar combinar a necessidade de construção de uma infraestrutura
que é demandada pelas atividades comerciais e pelos reclamos sociais do país, mas voltada também para a compreensão de que esse desenvolvimento em infraestrutura precisa levar em consideração critérios de sustentabilidade. E agora, recentemente, nós tivemos a oportunidade de instituir a Comissão de Mudanças Climáticas e Biodiversidade, que é, assim, eu poderia te dizer, a menina dos olhos do Instituto para os próximos anos. Uma forma de nós contribuirmos com esse debate da forma mais ampla, como você bem pontuou, que é a necessidade de se fazer, né? Mas eu fico sempre, William, com uma preocupação muito grande do perdimento do que é a essência desse acrônimo e dessa demanda ESG. Uhum. Eu tenho visto o crescimento das pautas sociais praticamente em alguns ambientes apagar a necessidade de preservação do meio ambiente, que é, no fim das contas, a finalidade do acrônimo, né? O ESG é voltado para a preservação do meio ambiente. E muitas vezes a visão, de alguma maneira limitada, tem feito esbarrar. Vamos nos lembrar que das 17 ODS, as 6 primeiras têm um cunho maior social, Sim. mas dali em diante não. E me parece que essa coisa de nós termos ali a governança e o social nas primeiras ODSs, ela é uma forma de deixar muito claro para nós que a gente vai cumprir aquelas etapas com uma finalidade. Uhum. E que a finalidade que se deseja buscar é a de regeneração do meio ambiente. Eu sou um entusiasta da regeneração e dessa coisa de falar sobre a regeneração o tempo todo, porque eu digo que é quase que numa vida passada, Uhum. mas eu tive a oportunidade de conviver muito em zona rural e eu completo agora em maio 47 anos, ou seja, não tenho meio século de vida ainda, e posso te dizer que em, nos últimos 30 anos da minha vida, eu vi algumas nascentes, alguns mananciais hídricos simplesmente desaparecerem. Mas desaparecerem num prazo de 10, 5 anos. E isso é uma coisa extremamente grave. Extremamente grave que eu colho da minha experiência Sim. pessoal. Não é? Imagina, a gente se depara cotidianamente com algumas reflexões negacionistas, né? Não há mudança climática, o mundo sempre foi assim, esses dados estão incorretos. É claro, eu não disponho de dados que possam confrontar instituições de pesquisa muito avançadas, mas a minha compreensão individual, ela é suficiente para me mobilizar nesse sentido. E eu não tenho dúvida que essa questão está posta para as empresas, mas também para nós, seres humanos, individualmente considerados, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente precisa entender que o mundo está mudando e, lamentavelmente, com relação às questões ambientais, ele não está mudando para melhor. E nós vamos ficar aqui assistindo. Quem sabe se nós não somos, e há quem sustente isso, me parece com uma certa razão, a última geração capaz de fazer essa curva se tornar positiva, Uhum. né? É como se nós estivéssemos vivendo um limiar. E qual será o nosso papel nesse limiar? Assistir à derrocada do ambiente em que o ser humano se desenvolveu no planeta Terra, ou nós vamos buscar regenerar esse planeta para que ele seja melhor para nós, seres humanos, né? Nós conversávamos antes de entrarmos no ar sobre o que hoje acontece no sul do país. Catástrofes climáticas terríveis. E Que a elas gente viu impõem. no Oriente Médio, né, em Dubai, aquela enchente
E agora, acho que essa semana, outro alerta de que tempestades iguais vão Sim. acontecer por lá também. Quer dizer, no deserto chovendo aquela quantidade, e óbvio que o local não está preparado, né? É um dos lugares mais bonitos do mundo, mas que não tem uma boca de lobo. É muito bonito, mas tem seus problemas, né? E outra, é refletir também sobre a ocupação do espaço. Né? O espaço que o ser humano está ocupando no planeta. Esses espaços são adequados? Será que é adequado o ser humano ocupar uma encosta de morro? Será que é adequado o ser humano invadir uma faixa de mar e passar a viver ali como se aquele ambiente fosse terrestre, sem imaginar que a própria natureza vai reclamar o espaço Exato. dela? São reflexões muito importantes, sabe? E a gente tem que compreender que elas estão na ordem do dia. Isso é muito mais do que falar, levantar uma bandeira sobre a ESG. Falar sobre a ESG, propugnar os princípios ESG é muito mais do que levantar uma bandeira, é uma necessidade. E é para ontem, né? Não é nem para amanhã. A gente está falando muito de um presente. Não só um presente pelo que nós estamos vivenciando, mas é um presente pelo que está é, já desenhado que vai acontecer se nós não tomarmos uma providência, a gente não evitar, não impedir que a gente aumente a temperatura do planeta em 2 graus. Se a gente fizer tudo direitinho e não estamos fazendo, vai aumentar 1,5 graus, que já é terrível, né? Sim, Ambientalmente falando, já são condições terríveis para a humanidade. E pelo jeito que vai, nós vamos chegar bem perto dos 2 graus, e isso é triste de ver que ainda há aqueles que resistam, né? E há alguns que propagam, por exemplo, que o ESG é uma ferramenta apenas para que grandes conglomerados ganhem dinheiro e eliminem pequenas empresas, quando na verdade práticas ESG elas podem ser aplicadas por qualquer um. Acho que é importante a gente deixar isso claro também, né? muito importante. Práticas sustentáveis ela cabe em qualquer bolso, né? Muito importante. A prática sustentável, ela cabe em qualquer bolso e em alguns segmentos ela é inclusive economicamente mais viável do que a manutenção de práticas não regenerativas ou práticas que causam dano ao ambiente. É preciso, e você está correto disso, que todas as corporações, independente do tamanho que pode ser uma quitanda, pode ser um estabelecimento comercial pequeno, faça essa reflexão e procure entender como aquela atividade pode se tornar mais sustentável. Eu não tenho dúvida disso, você está correto, e a gente precisa justamente falar para que chegue nessa ponta, para que as pessoas compreendam que não é um bicho de 7 cabeças. Você, quando começou a ponderar, foi muito preciso e fez muito bem em falar sobre essas imputações de que há uma grande conspiração global e que o ESG é um mecanismo para a dominação por grandes corporações. Isso é uma tremenda bobagem. Isso é uma tremenda bobagem. O acrônimo ESG existe para a preservação do meio ambiente. É evidente que em alguns lugares do globo a gente falava sobre as dificuldades para o consumo consciente no Brasil, eh, demandam um incentivo econômico. Uhum. Tá? E o mundo, me parece, não tem faltado a essa necessidade de dar incentivo econômico para a adoção de práticas sustentáveis e regenerativas. Existe muito recurso disponível para isso. Né? A cada COP e se renova a possibilidade de investimentos vultosos nessa área. E eu acho até que essa disponibilidade de recursos, ela infirma essa alegação de que há uma conspiração global para a dominação de mercado. Não me parece que é isso. Me parece que a ideia é justamente disseminar através do fomento econômico para que essa prática chegue na ponta mesmo, nas pequenas corporações. E talvez para elas seja mais fácil fazer a correção de rumo do que para outras. A gente, o ser humano já enfrentou tantos desafios, né? Nós enfrentamos guerras globais, nós enfrentamos um desafio de Guerra Fria, que foi uma questão que poderia acabar com a vida na planeta Terra em questão de minutos, e vencemos, de certa forma, todos esses desafios. Uhum. Por que não nos colocar agora conscientes
e dispostos a enfrentar o desafio de preservação do ambiente no planeta. Eu acho que é normal que existam as confrontações, muitos setores se acham tolhidos desse processo, porque os produtos e as técnicas de produção são eminentemente prejudiciais ao meio ambiente, mas isso não significa que eles não possam evoluir. Sim. Né? Veja a questão da transição energética, por exemplo. Como muitas empresas que dominam matrizes altamente poluentes, elas estão buscando alternativas. Né? O Brasil, nesse ponto, é um exemplo, porque nós temos uma política de biocombustíveis que já se assenta há algumas décadas, mas a gente não consegue evoluir nela por conta desse movimento contrário o tempo todo, né? Mas eu não acredito que a gente vai estagnar onde nós estamos, não. Por exemplo, nesse aspecto dos biocombustíveis e da transição energética. Agora, a gente tem que entender algumas coisas, olhando aqui para o nosso lado brasileiro. Quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de transição energética, o Brasil tem as potencialidades para estar na vanguarda desse movimento. E por que não está? O que me parece que falta para nós é fomento econômico. Por mais que a gente tenha, como eu disse, a disponibilidade global de recursos financeiros em volume extraordinário, o Brasil ainda não entrou nessa cadeia. E ele não entrou porque as corporações, de um modo geral, ainda não assimilaram isso como uma possibilidade. No dia que a gente tiver uma consciência mais ampla sobre as potencialidades econômicas do avanço em matéria de sustentabilidade, a gente vai poder colocar o Brasil no patamar que ele pode estar, da vanguarda de todo esse processo de transição energética, de regeneração do planeta. E é por isso que fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, conversar, debater sobre a matéria ESG é sumamente importante. Você tocou nesse ponto do fomento econômico e eu queria entrar em outro aspecto do trabalho que vocês desenvolvem, que é essa interlocução, né, das empresas com o poder público, né, fomentar esse debate, trazer essa articulação, unir os pontos de convergência, encontrar ali convergências nas divergências também. Fala um pouquinho desse trabalho de vocês e do quanto ele tem trazido frutos para as empresas e vamos aqui avançar também para a sociedade de forma geral. Pois não, eu tenho muito orgulho de falar disso. Eu acho que um dos maiores contributos do IBDE é a disseminação da ética nessa relação entre as empresas e a administração pública, né? O que a gente busca é consolidar uma nova maneira de fazer negócios entre a iniciativa privada e a administração pública brasileira. Os desafios são muitos, são cotidianos. O IBDE nasceu naquela emergência ali da Lava Jato e nas preocupações justamente com essa qualificação do ambiente de negócios entre o público e o privado. E temos isso como uma das nossas principais vocações. O que nós buscamos fazer incessantemente é debater sobre esses temas. E tem uma coisa que eu sempre digo, algumas pessoas que estejam nos assistindo podem já me ter ouvido falar isso em outros ambientes. Rui Barbosa ele deixou uma lição muito importante, que é de que no ambiente corrupto, o homem médio pode se sentir constrangido, né? O homem da sua honestidade. A gente tem que fazer justamente o contrário também. A gente tem que criar ambientes qualificados de tal maneira que o corrupto se sinta acanhado de estar ali. Exatamente. É preciso constranger os ímpios. É preciso constranger os de má conduta, para que ele perceba que a conduta dele não é bem-vinda, para que ele não tenha a iniciativa de expor ou de convidar alguém para participar daquela conduta dele.
Isso é importantíssimo fazer. E aí eu lhe diria, respondendo a sua pergunta, que o IBDE tem procurado fazer é principalmente isso. É ser, para esse tipo de conduta, uma porta fechada, e nós fazemos isso através da nossa governança, que é muito avançada e rigorosa, lhe digo isso sem falsa modéstia, até porque é um dos motivos de orgulho para mim e para todos os associados do Instituto, e criar debates que constranjam sim os corruptos, que coloquem os corruptos no lugar deles, que é muito longe da coisa pública e das interações entre as empresas e a administração pública. A gente ainda é tolerante com a corrupção, né? Nós somos. E eu lhe diria que nós temos que vencer o nosso grande desafio com relação à tolerância em relação à corrupção. Eu até penso que ele não seja puramente moral. Mas se consolidou no Brasil uma máxima de que todos são iguais. E isso é uma inverdade. Não somos todos De iguais. jeito nenhum. Cada um de nós guarda em si as suas individualidades. Isso para começar. Para terminar, eu lhe diria que entre aqueles que são corruptos e os que não são, existe uma diferença abissal. E essa diferença é preciso ser colocada a todo tempo. O argumento de que, não, eu fiz, mas quem não faria no meu lugar? Isso é de uma desonestidade, porque tenta qualificar todos nós pela pior maneira possível. Tenta colocar todos nós Nos numa vala iguala à prática, comum, né? porque é assim que eles procuram ser aceitos. E é preciso ponderar a todo tempo. Não somos todos iguais. Se você é corrupto sozinho. Não queira fazer da sociedade o seu espelho. E quantos acabam ou aceitando a corrupção por achar que está todo mundo no meio, ou simplesmente deixando ela acontecer a olhos vistos, porque simplesmente acha que não tem forças para usar, né? A maioria, isso gera, você está correto, um sentimento de desesperança na sociedade. E essa desesperança, ela potencializada, ela vai nos levar para uma sociedade amoral. E a moralidade, ela é justamente o que permite a sociedade se desenvolver. Né? Não há notícia no mundo de sociedade que tenha se desenvolvido sem uma moralidade reconhecida pelos seus integrantes e defendida por eles. O maior exemplo, isso é bíblico, o maior exemplo de sociedade amoral foi Sodoma e Gomorra. E olha o que a Bíblia nos ensina que aconteceu ali. Então, e olha que lição antiga nós temos, mas parece que a gente está esquecendo disso e se deixando levar por uma desesperança muito ruim. A gente não pode ter desesperança. A gente não pode ter desesperança, porque a desesperança não nos permite evoluir. E aí isso se aplica tanto a essas questões de ordem de proteção de meio ambiente, proteção do planeta, sustentabilidade, regeneração, quanto às questões de moralidade e integridade voltadas para essa temática da corrupção. Que não está tão distante, viu, William? Porque, veja, quando você tem um sistema amoral e um sistema corrupto, você perde os limites, você perde as referências e você perde o norte, aquilo que você mira como seu objetivo. E passa a ser um mero sujeito reativo, contemplativo de algumas coisas e a aceitar tudo o que lhe é imposto sem qualquer tipo de reflexão e reação. Você falando, me vinha aqueles mantras que a gente ouviu muito na época da Lava Jato, né? Ali na licitação a gente tinha que deixar 10% porque sabia que alguém ia vir cobrar, né? Quer dizer, se normalizou uma prática corrupta, né? E as pessoas vão entrando e saindo dos processos e vão adquirindo aquilo como normal. E muitas não tinham nem mais ideia de que estavam incorrendo em um crime tão grave, porque já era algo habitual. Aí eu cheguei, já fazia assim, não, eu sempre teve isso no preço, não, era sempre assim, levava o envelope. E,
E muitos nem ficavam com dinheiro, nem enriqueciam a partir daquilo, mas faziam uma prática que se tornou normal pelo que se normalizou no dito popular, né? Se integravam àquele sistema. E isso é que é ruim. E às vezes nem se beneficiava, pelo contrário, né? Muitos acabaram na cadeia e só eles acabaram na cadeia Sim, e os grandes orquestradores estão soltos até e hoje. muitos compreendiam que aquela era, vamos dizer assim, a maneira normal de se fazer negócio. Poderia até ser a maneira corrente de se fazer negócio naquele momento histórico do país, mas não era normal. Não é normal que se faça isso. Não é normal que exista a lei e que você infrinja a lei. Né? Para começo de conversa. Vamos pensar, não é? No que é Exa- básico. Vamos Exatamente. pensar no que é básico, né? Mas eu penso, viu, William, que a gente precisa fazer, e aí, tanto com relação às questões de anticorrupção, como de sustentabilidade, uma reflexão sobre a importância dos princípios e dos valores morais. E aí eu até afasto as questões legais, e aí quero falar um pouco sobre ética, né, e sobre o modo de nós fazermos as coisas, né, o modo como nós nos dirigimos às outras pessoas, o modo como nós propomos a alguém um negócio, Uhum. o modo como nós administramos as empresas. É preciso refletir sobre isso e buscar um modo íntegro de se fazer. É preciso resgatar isso que a ética nos ensina, né? A preocupação com o que nós fazemos, seja individualmente, seja como um CEO de uma empresa, seja como um agente público, seja como alguém que interage na sociedade, seja no campo social, seja no campo empresarial. É preciso ter cuidado com o que nós fazemos. E me parece que a grande crise que a gente vive, que a gente enfrenta, que resulta nessa desesperança sobre a qual nós falávamos, vem justamente dessa despreocupação. Então, eu acho que se a gente pudesse encontrar aquilo que tem capacidade de nos colocar num rumo melhor, seria justamente que cada um de nós fizesse uma reflexão individual e procurasse no seu cotidiano espelhar as suas condutas no que é possível fazer da maneira correta. E a gente tem muitas lições sobre isso, viu? Eu tenho uma compreensão assim do nosso mundo, pelo menos ocidental, Uhum. de que nós, aí colocando as coisas numa ordem cronológica, é um mundo aristotélico Uhum. cristão kantiano, né? Nós temos três figuras que são emblemáticas para a cultura ocidental, é a cultura do Aristóteles, do filósofo grego, do Jesus Cristo e do Immanuel Kant. E eles têm três lições que cada um legou para a humanidade, que, se bem observadas, fariam o mundo ser muito melhor em todos os aspectos, né? A gente colhe lá do Aristóteles, isso viralizou nas redes sociais Uhum. como se tivesse sido uma frase da Margaret Thatcher. Pode até ter sido. Em algum Ela lugar pode pode ter até ter falado, utilizado, mas tem um dono. mas tem um dono. Isso está na ética a Nicômaco, né, do Aristóteles, né? Cuida dos seus pensamentos, porque vão se transformar nos seus atos, dos seus atos, porque vão transformar nos seus hábitos, dos seus hábitos. E isso resulta na definição do seu caráter, né? Tudo começa. A gente tem que pensar em cada coisa que nós vamos fazer, sim, todos os dias, em cada gesto, em cada palavra que se utiliza. E é justamente esse cuidado, me parece, que falta. A gente esqueceu o que o Aristóteles ensinou há tanto tempo, né? Depois o Jesus Cristo ele tem uma grande lição, né? Que não faça ao outro o que você não quer que faça a você. Parece tão simples, né? Mas Aliás, é é simples, né? simples, É simples. A dificuldade é a aplicação de algo tão simples, né? não é verdade? E olha como seria muito melhor se todos os dias todas as pessoas pudessem praticar essa lição. E o Kant tem uma que também eu acho fantástica, que é: se você não pode contar como fez, não faça. Outra simplérrima.
Mas olha como a gente descumpre isso cotidianamente, não é? E quanta coisa que a gente não pode dizer que fez, nem como fez, a gente termina fazendo. Se você, a gente aplicar essas 3 lições, seja com relação às nossas interações sociais, empresariais, Que a gente governamentais, falando desse jogo que a gente ia economizar de folha de Constituição, não é verdade? uma página dava tranquilamente a Constituição de qualquer país, né? Pois é, isso está disponível, é um conhecimento, mas o que também a gente precisa entender é falta um pouco de debate, né, de foro como esse que vocês Sim. têm aqui. E aí já fica aqui também os meus parabéns pela manutenção desse ambiente de troca muito positiva e de reflexão importante, né? Eu acho que isso oportunidades como a que nós estamos agora tendo aqui precisam ser aproveitadas para passar esse tipo de reflexão, né? E entender que se nós tivermos, eu sei que vocês têm uma audiência, você me mostrava os números fantástica, Uhum. se a gente tiver a compreensão de que 10% das pessoas que vão nos ouvir levarão isso de alguma maneira para a sua vida, é muito importante, né? Aquela historinha lá do beija-flor, né? Que Isso, que vai lá molhar a molhar a floresta. Fazer a parte floresta, dele, né? fazer a parte dele. Eu acho que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, sabe? E lá no IBDE nós temos procurado fazer isso. Nós somos um grupo coeso nesse propósito e eu acredito que de alguma maneira a gente tem contribuído aí para disseminar e fomentar as reflexões éticas visando aí uma melhoria das nossas qualidades sociais e empresariais. Você me falava que vocês têm também sede em São Paulo, Brasília? O IBDE tem algumas coordenadorias Uhum. regionais, tá? A sede do Instituto é em São Paulo, Uhum. mas nós temos uma regional no Distrito Federal, Certo. que a gente atua muito com advocacy no Congresso Sim. Nacional, em matérias ligadas à ética, e também nós temos iniciativa de ingressar como amicus curiae nos tribunais superiores em matérias também voltadas. Aí eu posso te falar uma muito importante para nós, que é a da salvaguarda da lei das estatais. A lei das estatais tem sofrido alguns ataques em relação às Uhum. salvaguardas que ela estabeleceu para a administração pública Aquelas pessoas que não poderiam ocupar alguns e cargos. principalmente Uhum. com relação à ressalva de ocupação de cargos em empresas públicas, sociedades de economia mista, eh, e lamentavelmente, né, uma decisão judicial monocrática suspendeu uma série dessas salvaguardas. O IBDE tem feito um esforço para o restabelecimento daquilo que era colocado na lei e que nos parece muito importante para o desenvolvimento de um melhor ambiente. Então, temos essa regional no Distrito Federal, temos uma regional no estado do Rio de Janeiro, muito ativa, Sim. outra no estado da Bahia, uma regional Nordeste com sede em Pernambuco, em Recife, a regional Centro-Oeste, que tem sede em Goiânia e é muito ativa em matéria ESG, Que legal. porque lá eles pegam toda aquela região de economia voltada para o Uhum. agronegócio e o pessoal do agro é muito interessado nessa temática. A regional Sul, com sede em Porto Alegre. E agora se avizinha, eu vou te dar um spoiler aqui para os Opa, que aí nos sim. assistem. Até o mês de julho já estará funcionando a regional Minas Gerais, que é um outro estado importante da federação, Uhum. e o IBDE estará presente lá também através de uma unidade regional. E é diferente quando várias pessoas, entidades, órgãos, empresas se unem em torno de um propósito, né? Quando a gente fala de um instituto como o de vocês, a gente está falando de pessoas que se juntaram e aquelas vozes individuais, elas ganham um peso, ganham um corpo e elas passam também a pautar o debate, né? E a gente vê nos últimos anos um crescimento desses órgãos, dessas entidades nascendo, das mais variadas temáticas. Nós mesmos, Instituto Global, somos um exemplo claro disso, porque o Instituto Global surge quando percebe que o ESG no mundo não só se encaminha para uma realidade
premente uma realidade que ela será pautada por regulamentações, e aqui no Brasil a gente estava discutindo de forma muito incipiente, desconexa muitas vezes com a pauta da sustentabilidade, ou até pendendo para um ou outro setor, deixando o outro desguarnecido. E o ESG, ao final e ao cabo, ele é uma dinâmica, né, que, se trabalhada conjuntamente com seus devidos pesos e contrapesos, torna o planeta, a sociedade cada vez melhor, né? E o fato de se criar essas estruturas de discussão e debate e ganhar voz, vez, poder falar numa tribuna de congresso, como o Instituto Global falou na última semana, poder representar esse pensamento é extremamente importante. Acho que vocês nesse trabalho também sentem isso, né? São mais Sem dúvida. ouvidos a partir da criação do Instituto, né? Sim, sem dúvida. E a formação desses grupos, né, ela nos permite a troca, que essa me parece ser a grande riqueza da coisa, né? A gente, por um lado, é evidente que ganha mais voz, mas por outro, permite a troca, que é o que nós estamos fazendo aqui, Sim. né? Imagina, vocês já têm aí uma estrada longa nesse debate ESG, precursores, desse debate no país. E que bom que agora nós nos encontramos e Sim. podemos falar e trocar. Eu Uhum. conhecer a experiência de vocês, vocês conhecerem a nossa experiência e encontrar justamente que há mais gente como nós pensando a mesma coisa, com preocupações similares e que a gente pode junto aprender e evoluir. Então, isso é muito bom. E falta, sabe? A gente acompanhando, vamos, o noticiário comum do país, a gente vê tanta notícia, e quantas notícias tem por trás de si um propósito de desenvolvimento, um propósito evolutivo. Não são Uhum. simplesmente notícias instantâneas, né? Como a gente vê todos os dias, a celebridade A brigou com a celebridade B. Sim, mas e daí para o que a gente vai onde o mundo vai ganhar com isso? Onde nós vamos? Então, esses ambientes de debate sobre temáticas como ESG, anticorrupção, questões voltadas à ética, moralidade, eles precisam realmente florescer. E eles só vão florescer quando as pessoas passam a fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, batendo um papo, conversando, expondo os nossos pontos de vista sobre essas temáticas, porque aí nós vamos despertar naqueles que nos assistem a reflexão de que, olha, tem gente que fala sobre isso. E que bom que tem, e vamos ouvir mais gente sobre isso. E as minhas ideias eu posso expor também. Vou buscar um fórum, vou buscar um instituto, vou buscar para poder expor aquilo que eu estou pensando. E às vezes as pessoas, por falta de oportunidade, se acham ou solitárias nessas reflexões, Uhum. ou, por outro lado, pensam que essas reflexões, se expostas, não serão bem acolhidas. Então, a importância do debate coletivo, ela é vital. A gente não consegue deixar uma chama acesa se não abaná-la, né? Se não dotá-la de oxigênio suficiente para que ela permaneça ali acesa e cada vez mais incandescente. A gente está falando disso e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do papel do poder público nesse quesito. A gente cobra com o poder público de muitas coisas, que às vezes algumas são muito difíceis de tirar do papel, né? A gente está vendo o desastre se desenhando no Rio Grande do Sul mais uma vez, e a gente Mais uma sabe que vez. uma ponte não se constrói de hoje para amanhã, uma estrutura para chuvas tão torrenciais que não existiam não se constrói, não nascem da noite para o dia. Mas o poder público ele tem uma grande capacidade de chamar para o debate, de chamar para o diálogo, de construir essas pontes que nós estamos fazendo aqui. Então, talvez o poder público tem mais essa facilidade do que nós individualmente, ou até mesmo nós como institutos que a gente faz aqui, faz ali, mas o poder público tem esse poder maior, né? Às vezes se busca tanta coisa mais complexa, tenta fazer e não consegue, e às vezes se a gente sensibilizar a maior parte das pessoas, a gente já resolve muitos problemas também, né? Sim, eu
penso como você, eu acredito que o poder público, né, o Estado, ele tem uma capacidade muito maior de disseminar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de reflexão e de propugnar, inclusive, as soluções para isso. O que talvez a gente precisa é quebrar determinadas barreiras, né? A gente tem no Brasil ainda um Estado muito senhor de si, né? Pouco aberto para a sociedade. A gente dificilmente consegue colher nas interações do Estado com o cidadão alguma coisa que não seja o exercício do poder pelo poder, né? Eu te autorizo, eu te permito ou eu te proíbo. Basicamente, a gente ouve isso do Estado no Brasil. E pouco o chamamento para a colaboração. Enquanto a gente tem no Brasil uma iniciativa privada e uma sociedade muito apta a contribuir com as questões do Estado. Até porque tudo que o Estado faz, tudo que o Estado desenvolve, ele reflete na sociedade. Então, por que não ouvi-la? Né? Seria ideal se a gente pudesse construir essa ambiência. Lá no IBDA a gente tem feito um esforço muito grande para isso, sabe? Recentemente eu tive um encontro com representantes de controladorias internas Uhum. e eu pude ouvir deles isso. Eles nos disseram: olha, a gente estava procurando instituições da iniciativa privada, da sociedade civil, para conversarem conosco, mas a gente não conseguia encontrar. E nós nos encontramos porque, nesse caso específico, o IBDE teve a iniciativa de procurá-los, né? Fomos bem recebidos. E aí a lição que fica, pelo menos para nós, é que a gente deve procurar, deve provocar, deve fazer essa provocação. Uma provocação propositiva, claro, balizada por princípios éticos, morais e em conformidade com a lei. Mas você está coberto de razão. Eu tenho a clareza de que o momento é muito grave e que a gente precisa ter um pouco de esperança de que vai ser ouvido, sim, e um pouco também de audácia, para que a gente saia um pouco dessa zona de conforto e de inércia e procure a administração pública para pautar determinados temas que são importantes sobre uma ótica que seja cara para a sociedade. E com relação a essas emergências, né, que a gente está vendo aí lá no sul, e não é só no sul, porque se a gente tem chuva demais lá, a gente tem chuva de menos em outros lugares, que afeta a vida das Sim, o pessoas, agro prejudica o demais, agro né? prejudica demais, e no fim das contas, quando a gente vê lá chuva, a gente vê seca, o que está, vamos dizer assim, depois, né, da soma disso tudo, são as vidas que são impactadas, né? As pessoas não é simplesmente uma estrada que se perde, não, são vidas que são impactadas por aqueles fatos, né, naturais e eu até digo hoje não tão naturais assim, porque a interferência do homem chegou lá e depois ele recebe o retorno dessa interferência que ele fez. É, esse tipo de ambiente colaborativo, ele é urgente. A gente precisa construir isso. Precisa construir ambiente de colaboração, como nós estamos fazendo agora aqui, né, em BDE, Instituto Global, conversando. A gente precisa também trazer o Estado para perto de nós, para nos ouvir. E eu acho que a gente tem muito para falar para Tem eles. muito para contribuir, né? Não estamos falando especificamente de B10 Estudo Global, mas no meio do caminho a gente teve aqui com o pessoal do Trata Brasil, por exemplo, trabalho fantástico, né, de estudo, de jogar literalmente na cara do poder público, olha, o que vocês não fazem pelo saneamento básico desse país. A gente tem a Belém, que vai ser a sede da COP, tem 2% de esgoto É tratado. um absurdo. Vão pintar ali as guias para onde a fila onde o padre passa, né, com a procissão, e é um problema gigantesco que a cidade ainda e não vai resolver de hoje para É, a COP. É impossível resolver, porque não foi feito nas últimas é. 2, 3 décadas, quando se começou a falar, por exemplo, de tratamento de esgoto no Brasil, começou a se fazer com mais
vontade, digamos assim, né? O quanto a gente tem para avançar e o quanto essas entidades, esses institutos, a iniciativa privada, o terceiro setor tem para contribuir e muitas vezes tem para contribuir não só com ideia, não só com projetos, não só com o conceito, mas muitas vezes até mesmo para aportar, Sim, e porque sabe que o poder capacidade público de realizar. de realizar, porque sabe Né? que o poder público sozinho não consegue, né? Sim, nós tivemos um exemplo lá no Rio Grande do Sul que acabou sendo viralizando nas redes, que foi a Da ponte, ponte né, que foi construída pela com um sociedade. décimo do preço É. por 2 meses e o poder público levaria um ano. E o mais interessante é que a reação do Estado foi de criticar a iniciativa. Disse, não, não, a gente ia fazer em 3 anos e a nossa ponte seria melhor do que essa. Tá, mas eu ficasse 3 anos sem Sem a ponte. ponte. Né, sem E, escoar a safra, sem uma cidade ligar ao desenvolvimento. Imagina o que a cidade não ia perder ao longo de 3 anos, economicamente, poder econômico, né? e as pessoas, né? Imagina a dificuldade que seria se não fosse isso. Mas a gente também não pode esperar que a administração pública nos convoque, viu? É como eu lhe disse, a gente precisa provocá-los, Uhum. precisa buscar essa interação. Mostrar que a sociedade civil e que a administração privada está disponível para contribuir com a administração pública. Esses critérios de governança e compliance, por exemplo, é um exemplo perfeito para isso. Quem primeiro desenvolveu os mecanismos de governança e de integridade foi a administração privada. As empresas fizeram esse dever de Uhum. casa muito mais rápido. E agora a gente está vendo um movimento da administração pública, porque ela passou a exigir das empresas de dizer, bom, já que eu estou exigindo, eu também tenho que Preciso mostrar, praticar, né? preciso praticar. E eles estão fazendo, sabe? Existem muitos entes da administração pública que estão fazendo um trabalho muito bom nessa temática e se espelhando no que foi feito nas empresas e abertos a ouvir as experiências e a expertise da iniciativa privada para aplicar nas suas atividades públicas. Você deu um exemplo muito legal dos controladores. A figura desse profissional dentro das prefeituras, eu acompanho muito pequenas e médias prefeituras. é, Esse cara, ele chegou lá com a desconfiança de todo governante, falou assim, esse cidadão vai acabar com a minha administração, vai colocar freio no meu. Depois ele percebeu, não, esse cara vai impedir que eu perca meu patrimônio pelo Tribunal de Contas depois, que É, eu tome um monte de é processo, isso. que eu firo um monte de legislação, porque ele está aqui para cuidar da governança da minha e muitas vezes garantir que as políticas elas sejam públicas de governo e não de governantes, né? Que é o que a gente tem, infelizmente, no país, né? Políticas públicas que ótimas políticas públicas, mas que não transcendem mais do que uma administração, infelizmente, né? Isso é reflexo do patrimonialismo, né? Todo aquele que é investido no alto cargo na administração pública passa a entender que aquilo dali é uma extensão da sua personalidade e, e é a maneira de exercer poder naquele universo onde ele atua. Isso é um defeito muito grande. Esses profissionais de controladoria, eles têm um desafio tremendo, porque tudo o que eles apontarem de ruim e faz parte do trabalho deles procurar e apontar o que há de ruim, se reveste numa má notícia política, num Exato. fato político desfavorável, pelo menos num primeiro momento, para o, vamos dizer assim, entre aspas, o patrão. Esse talvez o maior desafio, né, nessa ambiência. Mas eu diria que o que pode levar à superação desse desafio por um lado, a maturidade que já se colhe, como você bem colocou, hoje já se tem uma compreensão de que eles estão ali para evitar muita coisa que Uhum. vai ser pior depois. É, Existe aquela possibilidade, o risco do que se chama hoje greenwash, né, de o sujeito ser utilizado para legitimar Exato. determinadas práticas que na verdade são nocivas, mas eles também já estão num grau de amadurecimento que permite o monitoramento desse tipo de ação.
A sociedade tem muito a contribuir naquilo em que deve fazer de fiscalização das atividades da administração, os canais de apuração e de denúncia independentes. A gente tem um sistema brasileiro de fiscalização e governança pública muitíssimo avançado. A gente tem Ministério Público, tribunais de contas, órgãos independentes, controladorias, ouvidorias. O sistema ele é muito bom. O que a gente precisa é aprimorar a maneira de fazer esse sistema funcionar. Dotar esses profissionais de independência cada vez mais, tirar a influência da alta administração pública da atuação dessas pessoas encarregadas de fiscalização, e fazer com que esses órgãos eles se conversem de uma maneira que um não seja concorrente do outro. Talvez esse seja um dos desafios assim mais prementes. Dotar esses órgãos da compreensão de que todos eles atuam visando o mesmo fim. E que se isso é alcançado por individualmente ou alcançado através da cooperação de mais de um desses órgãos, nós estamos atuando de uma forma muito boa, né? Para que a gente não tenha a concorrência adversarial entre eles. Uhum. Essa me parece assim que é uma das um dos desafios que se coloca assim mais prementes nesse universo. Mas eu tenho percebido, porque estou muito perto dessa turma, conversando o tempo todo, uma evolução, um amadurecimento bastante significativo nos últimos anos, e vislumbro para os próximos anos que esse amadurecimento vai ser contínuo e que a gente vai ter aí sim bons resultados a partir do amadurecimento dessas controladorias. Tanto os órgãos de controle interno quanto os de controle externo também estão passando por um processo de amadurecimento muito significativo. A gente precisa romper esse costume da administração pública brasileira de procurar os problemas sempre fora dela. Por quê? Porque é aí, todas as vezes que surge um problema, como a corrupção, por exemplo, Sim. a primeira iniciativa do Estado é procurar o agente corruptor, né? O empresário corruptor. Mas por que não olha para dentro? Como é que esse processo aconteceu aqui debaixo dos meus olhos, né? Que tipo de salvaguarda eu tinha para evitar que isso acontecesse? Eu cuidei da investidura nos cargos, das salvaguardas, como nós falávamos há pouco sobre a lei das estatais. Eu tinha salvaguardas sobre investidura, permanência nos cargos, que de alguma maneira tornassem essa possibilidade mais distante, ou eu não tinha? A minha matriz de risco ponderava essa possibilidade ou não ponderava essa possibilidade? Então, esse tipo de reflexão me parece que já amadurece um pouco, tá? Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter isso. Algumas iniciativas que poderiam ser legislativas nesse sentido, me parece que ainda a gente se ressente da falta delas. Uma delas é a tipificação do enriquecimento sem causa dos agentes públicos. Eu penso que se a gente pudesse introduzir no nosso sistema a tipificação penal do enriquecimento sem causa dos agentes públicos, nós daríamos um avanço muito grande nessa temática. É uma das proposições que o IBDE tem feito, e eu espero que um dia a gente consiga. Alguns países da América Latina já fizeram isso, e o Brasil ainda se ressente da falta dessa tipificação. E às vezes falta clareza em algumas leis, né? Que dão tantas brechas que no final, ao final e ao cabo, geram uma impunidade, né? Eu acho que a gente. Bom, sobre isso, a minha reflexão é que sim, mas não é a legislação, como a gente chama legislação material. Como se interpreta? Não, é a nossa legislação processual. Uhum. Essa é uma visão muito própria minha, tá? Esses muitos caminhos, né? Os muitos caminhos. O Brasil ele criou, a partir da segunda metade do século XX, uma supremacia do direito processual sobre o direito
material. E a gente passou a valorizar muito mais o meio e não o fim. Todo processo ele tem vamos dizer assim, ele deve ter uma finalidade última. Porque, por exemplo, se alguém comete um homicídio, a finalidade última do processo penal, nessa hipótese, é que o homicida seja apenado de acordo com a sua culpabilidade, não é? Mas a gente criou no Brasil um costume e uma valorização tão grande das normas processuais que hoje permitem que alguém que comprovadamente cometeu um homicídio, que sobre a autoria e a materialidade não se tenha dúvida nenhuma, possa se excusar do cumprimento da pena, porque no curso do processo alguma questão foi colocada ou mal posta, alguém deu uma certidão equivocada nos autos, e aquela finalidade do processo, ela se perde e deixa de ser cumprida em razão desse tipo de E é expediente. interessante que, às vezes, a Isso gera materialidade. impunidade, isso é uma coisa Sim, terrível para o terrível. país. Porque se você tem a materialidade do crime posta de um lado e um erro material aqui que não afeta, né, O erro procedimental, procedimental, perdão, que não afeta a materialidade do crime, sim, e ele anula como se a pessoa não tivesse cometido um crime. sim, E outras questões que a gente só fuga, fuga, fuga e nunca a gente tem o processo de fato acontecendo. Um exemplo claro é o da Boate Kiss. A gente teve júri anulado, processo marca, desmarca, marca, desmarca. É impossível achar tanto erro e aceitar tanto erro a ponto de desmontar um processo inteiro daquele tamanho, com tanta gente envolvida, penalizada pelas mortes, quase que 250 mortes, né? 250, 270 mortes, é, aos próprios réus, que até hoje não sabe se são culpados ou não por aquilo, né? Embora já haja um massacre popular, né? popular, Das suas pessoas, das suas vidas, da né? Da sua reputação. reputação, isso é um fato, e assim, a gente está caminhando aí para 2 décadas sem que o Estado, a justiça, tenha capacidade de formular um julgamento e fazer ele ir a cabo. É, para mim é um dos processos mais emblemáticos assim do absurdo, né? Você perceba que tudo que você falou é o que eu me referi há pouco. A gente valoriza o meio. E nesse exemplo que você usou, nós estamos no meio até hoje. No meio, Né? até hoje. 20 anos no No meio, meio, né? literalmente. Lidando com ele, indo e voltando, e no meio. Né? A gente não chega na finalidade. E isso é o que resulta num dos maiores males que nós temos no país, que é a impunidade. E a impunidade gera, vamos voltar agora para o início da nossa conversa, né? Ela vai gerar desesperança. Ela gera desesperança, né? A cada vez que você percebe que alguém não foi punido por alguma coisa que comprovadamente fez de ruim, isso gera na sociedade um sentimento de descrédito, desesperança, desqualifica as instituições, e aí vai dando vez aos maus, não é? Porque o sujeito que fez a primeira, fez a segunda, ele não foi punido, ele vai fazer a terceira, a quarta, a quinta, E a brecha serve para outros, né? vai A brecha servindo vira exemplo para é outro. o exemplo negativo. É o exemplo negativo. Infelizmente, nós temos optado no Brasil por manter as coisas nesse estado. Isso precisa de uma reflexão profunda. E aí você me deu a oportunidade para falar. A gente precisa refletir sobre uma temática que está colocada no Congresso Nacional e paralisada, que é o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. A sociedade brasileira precisa cobrar dos agentes políticos a deliberação sobre essa matéria. Isso está paralisado no Congresso Nacional. É uma PEC de suma importância. Só pode ser PEC porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Constituição, do jeito que ela hoje está posta, ela não permite o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, de maneira que essa PEC precisa ser aprovada.
precisa nos mobilizar. O IBDE tem feito isso, tem participado e tem colocado essa matéria de forma ativa como uma daquelas que pode conferir ao país um avanço em termos de qualidade institucional. Muitos países fizeram isso há muito tempo, são legislações modernas, e aqui no Brasil já é um consenso. Você pega 9 em cada 10 brasileiros, você perguntar, ele falou assim, pelo brasileiro, na primeira já vai lá cumprir a pena, né? Mas a partir da segunda é quando a gente já sabe que lá na terceira não se vai discutir mais se o cara cometeu ou não o crime. A gente está literalmente buscando um caminho para fugir do cumprimento, né? Óbvio que tem muitas questões que podem atrapalhar um julgamento ou torná-lo nulo, e essas questões são importantes que sejam mantidas lá na terceira instância, mas esse cumprimento vai fazer com que eu acho que hoje mais de 90% dos processos que chegam na segunda instância não muda nada quando chega na terceira. Não, né? não. Por exemplo, embargos declaratórios que todo mundo sabe que não muda nada e se posterga o cumprimento de uma questão que todo mundo sabe, tá lá na lei, que não vai mudar nada, mas os embargos às vezes protelam a prisão de um cidadão comprovadamente criminoso por vários anos e aqui para sempre, né? ou para sempre. Porque aí o crime prescreve, não vale mais, e aí, enfim, o cidadão nunca cumpriu a pena que deveria ter cumprido, né? E é uma questão que afeta também as matérias sobre as quais nós conversávamos, porque o principal beneficiado dessa situação é o criminoso de colarinho branco. Porque as pessoas que praticam crimes violentos, elas no curso do processo, elas são submetidas a medidas restritivas de Sim, liberdade. Mas o criminoso de colarinho branco, que o crime aparentemente, o crime não tem aquela capacidade de impressionar de e chocar o chocar cidadão, né? o cidadão. E aí, como não, Que é outra tristeza, né? Nossa capacidade de não se indignar de não com nos alguém que indignarmos por rouba isso, o dinheiro público, né? de considerarmos determinadas condutas como dentro de um parâmetro de normalidade que, como nós já falamos sobre isso Sim. aqui, não tem normalidade nenhuma. E esses crimes de colarinho branco, eles são majoritariamente beneficiados por esse sistema. Você se recorda, quando durante a vigência do entendimento sobre a prisão após a condenação de segunda instância, nós tivemos alguns membros do Congresso Nacional que passaram a cumprir pena. E isso foi talvez o mais chocante. E talvez Exatamente. por isso a matéria não esteja avançando lá dentro do Congresso. Lamentavelmente, nós temos um grande número de congressistas que respondem a ações penais. E isso é um outro problema muito grande, né? A qualificação institucional dos nossos partidos políticos, a qualificação que resulta na qualificação institucional da representação da sociedade, a representação política da sociedade, ela é impactada por isso também. Porque se nós tivéssemos as pessoas que estão condenadas em segunda instância já cumprindo as suas penas, muitos não estariam no Congresso Nacional, Exato, disputando legislando eleições. sobre matérias que vão impactar toda a sociedade, inclusive essa própria matéria. Então veja como esse é um ponto, William, que eu penso que a sociedade precisava de se mobilizar. Nós já nos mobilizamos no Brasil pelas diretas nos anos A própria 80, lei da ficha limpa, pela exemplo de lei da ficha mobilização limpa, popular, um né? exemplo, lindo exemplo de mobilização popular, como a gente busca a mobilização por questões de sustentabilidade regenerativa, a gente precisa também provocar a mobilização pela qualificação institucional, e essa matéria, precisamente, que me parece estar hoje sustentando a impunidade no Brasil, que é o início do cumprimento da pena após condenação em segundo grau, ela é importantíssima. Tudo bem. Gente, um papo que dá para ficar aqui horas e horas discutindo, porque é interessante como a gente tratou de N assuntos, a gente caiu lá na desesperança, caiu lá na necessidade da sociedade se envolver, acaba sendo cíclico, né, Godofredo? Sim, As premissas do que é preciso fazer para a gente avançar, é verdade. né? E do quanto a gente ainda precisa bater nessas teclas para que, de fato, elas saiam do papel, e passa por nós, cidadãos, passa por nós, entidades do terceiro setor, passa por nós, poder público, enfim, por todos nós. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, é um poço de conhecimento, né? Geopolítico,
de direito, não precisa nem falar, e pelo que eu vi também, sociológico, teológico um pouco também. Parabéns, muito bom. No Papo fim muito das gostoso. contas, William, a gente acaba aprendendo, né? A gente Uhum. vai conversando e aguçando a nossa própria reflexão. Foi um grande prazer para mim estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição e com certeza nós vamos renovar aí as nossas reflexões ainda muitas vezes. Com certeza. Gente, recebemos aqui Godofredo de Souza Dantas Neto, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Se você gostou, duvido que não tenha gostado, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio, você que está nos ouvindo a partir de um podcast, porque é importante que essas reflexões cheguem ao máximo de pessoas possível. Não por nós, né, que estamos aqui como meros interlocutores, mas pela sociedade que precisa que esse diálogo avance, que esse diálogo propositivo chegue ao ouvido das pessoas que ainda não se mobilizaram. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e a gente se encontra em outros canais, outros podcasts aqui do Instituto Global. Até mais, Godofredo. Muito obrigado.